A maior dificuldade de atuar em Hollywood não é rejeição. Rejeição você aprende a engolir logo cedo, assim que você chega aqui. Também não é o dinheiro, embora o dinheiro seja um fator complicado. Pra mim, o mais difícil é o silêncio. Aqueles meses em que ninguém te liga, ninguém te manda um e-mail, ninguém te vê. Você existe. Você tá aqui, você tá pronta. E o telefone não toca. E você começa a se perguntar se o problema é você. Meu nome é Isabela Giardini, eu sou brasileira, nascida e criada em Ponta Grossa, no Paraná. Sou atriz e hoje eu moro em Los Angeles, na Califórnia. E aqui eu quero contar a minha história de verdade. Não é um post sobre conquistas e nem uma história triste, de falhas. É só a verdade. Desde pequenininha eu dancei, 13 anos de balé e dança contemporânea, eu era apaixonada. 13 anos, 13. A dança era o que eu fazia, era minha identidade, era parte de mim, o corpo se expressando. E o palco já era minha casa. A necessidade de me apresentar, de contar algo com o corpo, né, de estar na frente de alguém e fazer essa pessoa sentir alguma coisa, isso já existia em mim muito antes de eu ter nome pra isso. Quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos, eu lembro de escrever no meu diário que o meu sonho era ser atriz e que eu ia conversar com vários atores da TV Globo e que eu ia atrás e que eu ia estar numa novela. E é tão legal ter o privilégio de ler isso hoje e falar, cara, acho que a Isabelinha de 6 anos ali ia estar tão orgulhosa dos caminhos que eu tô tomando hoje. Mas o curioso é que quando chegou a hora de escolher uma profissão, eu não escolhi artes cênicas. Eu quis estudar direito. Essa é a parte que pega algumas pessoas de surpresa. Eu me formei em direito no Brasil, me tornei advogada e eu trabalhava como assessora de juiz. Eu tinha uma carreira e de fora fazia muito sentido. Parecia muito o caminho certo. Mas alguma coisa não encaixava. Eu não conseguia explicar direito o que era. Mas tinha sim alguma coisa faltando. E aí eu fui elencada para uma peça de teatro, escrita e dirigida por um grande amigo meu. E eu não sei o que ele viu em mim naquele momento, mas eu me apaixonei perdidamente. Eu me reconheci ali. E eu amei aquela experiência de um jeito que eu jamais senti antes. E ali eu comecei a entender. Eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Eu não sabia se era teatro, se era cinema, se era outra coisa. Mas a verdade nua e crua era aquela. A minha felicidade e a minha realização estavam na arte. Não era na minha cidade, não era no escritório, não era na rotina que eu estava vivendo. E eu comecei a planejar a minha virada de chave, depois de muita terapia. O plano original era me mudar para a Europa. Portugal, talvez, um país que eu vivi por alguns meses e pela primeira vez eu me senti livre. Voltar era tentador para mim. Ou qualquer outro lugar onde eu pudesse recomeçar, descobrir uma vida nova. Eu não tinha certeza de quanto a performance ia fazer parte dessa vida, mas eu sabia que de alguma forma a mudança me possibilitaria esse voo. E aí, a vida fez o que a vida faz. Uma pessoa da minha família precisou de ajuda em San Diego, na Califórnia. Eu não vou entrar em detalhes porque é a privacidade dela, mas de repente fez sentido. Eu precisava sair dali, eu tinha alguém que precisava de mim lá em San Diego. Um oceano de distância. Eu logo me matriculei numa aula de atuação e alguma coisa mudou. De novo, não foi gradual, foi muito rápido. Eu entrei naquela sala e eu entendi que era aquilo. Era exatamente aquilo que eu queria. O que eu planejei como uma estadia de 6 meses virou uma de 7 anos and counting. Uma das coisas que as pessoas não entendem sobre essa carreira é que os caminhos são muito mais estranhos do que parecem. Eu fiz um trabalho de dublagem numa produção da Netflix. Eu dublei personagens na versão brasileira de The Babysitters Club, que traduzindo, seria o Clube das Babás. Essas são minhas roupas antigas. As novas ficam bem aqui. Essa aqui é muito, muito linda. Essa aqui é a minha preferida. Mamãe! O mercado de dublagem em português do Brasil, para streaming, é gigantesco. O
Brasil é um dos maiores mercados de dublagem da América Latina e desde a pandemia, a demanda por dubladores brasileiros cresceu muito, inclusive para profissionais que moram aqui nos Estados Unidos. Então, estar na Netflix era uma das poucas coisas que eu tinha como uma validação concreta. Eu podia abrir o aplicativo ali e mostrar para alguém, olha, esse trabalho é meu, eu tô aqui, eu fiz parte desse projeto. Até que um dia eu abri a Netflix para assistir os meus episódios e a minha voz não estava mais lá. Tinham substituído. Todas as minhas personagens estavam com uma voz diferente. Sem aviso, sem e-mail, sem nada. Simplesmente foi embora. E doeu. Aquilo era uma das poucas coisas que eu podia apontar e dizer, olha, tá numa plataforma reconhecida. Essa é a minha voz, né? De repente, não era mais meu. Mas quase na mesma velocidade que o choque veio a minha ambição também. Como eu posso fazer desse limão uma limonada? Quem deu esse trabalho pra outra pessoa? E por que não chegaram em mim? Tipo, ei, você topa regravar? Eu não sei por que redublaram, acho que teve a ver com contratos, talvez a empresa que me contratou já não exista mais. Então eu assisti aos créditos, achei a empresa nova e mandei um e-mail. Expliquei que a minha voz tinha sido substituída na série, mas que se eles tivessem projetos futuros, eu estaria disponível e que eles podiam contar comigo. Nenhuma resposta. Nada. Silêncio absoluto. De novo. Até que 1 ano depois, eles me mandaram um e-mail pedindo meu material atualizado, e é claro que eu mandei. E, de repente, eles me linkaram como uma das protagonistas de um videogame que tem potencial para ter alcance mundial. A real é que você nunca sabe quando uma semente vai brotar. E quase nunca brota mesmo. Mas essas pequenas vitórias isoladas fazem todo o processo valer a pena. Entre 2019 e 2025, eu participei de muitos filmes independentes. Filmes que provavelmente você nunca vai ver. Filmes que passaram em festivais pequenos, que foram para plataformas que você nunca ouviu falar e que talvez estejam em um canto da internet aí. E talvez não. E sabe o quê? São milhares de filmes independentes produzidos nos Estados Unidos e no mundo inteiro, todo ano. Para atores do meu nível, a maioria dos créditos vem dessas produções. Acordos de baixo orçamento, filmes para streaming, projetos independentes. Os estúdios grandes pagam mais, claro, mas representam um volume muito menor de trabalho. Esses sets eram tudo o que você imagina e ao mesmo tempo nada do que você imagina. Frio, horas longas, figurino que não combina com o clima, mas também tinham momentos que justificavam tudo. Momentos onde a cena funcionava, onde o diretor olhava pra você e você sabia que você tinha entregado, sabe? Onde você sentia que o trabalho importava mesmo que ninguém fosse assistir. Era só aquele resultado que importava. Esses filmes me ensinaram a atuar. Não foi a escola, não foi o curso, foi o set, a repetição. Pra mim, a experiência é que forma um ator, seja ela de qualquer natureza. E todas são válidas. Eu vou te contar como funciona a minha vida hoje, sem filtro. A atuação paga muito quando você consegue trabalho. A maioria dos projetos que eu faço audição hoje pagam mais de $1.000 por dia. O problema não é o valor, é a frequência. E conseguir aquele job, né? Quando eu tava em San Diego, eu conquistei reconhecimento no cinema local. E há 3 anos eu me mudei para Los Angeles achando que ia ter acesso a muito mais audições, muito mais oportunidades. E daí, meus amigos, em 2023, as greves da SAG, que é o sindicato dos atores aqui, pararam tudo de novo. Para muitos atores de nível intermediário, essas paralisações significaram perda de dezenas de milhares de dólares em renda. E eu não consegui um único trabalho remunerado aqui como atriz por 2 anos. 2 anos. Em 2025, o ano passado, eu tive 5 bookings. O maior e mais bem pago foi um comercial incrível que eu fiz para uma ONG aqui chamada Casa. Foi muito significativo e emocionante, eu amei. E no fim do ano passado, eu consegui uma agente que é incrível e que finalmente está me colocando em audições de estúdio, séries de TV, filmes grandes. E esse ano eu já comecei com um videogame. Então, o momento tá mudando, mas eu tenho que ser honesta. A minha fonte de renda mais confiável nos últimos 7 anos tem sido trabalhar como babá aqui em Los Angeles. Eu construí uma reputação boa,
As famílias para as quais eu trabalho me recomendam. E o valor que eu ganho por hora hoje é muito bom. E qualquer freelance que aparece como assistente de produção, eu tô pegando também. Eu não tenho vergonha disso. Na verdade, eu tô aprendendo a ter orgulho de dizer que eu sou atriz sem me sentir em dúvida com a opinião dos outros, sem me sentir julgada. E quando eu falo que eu sou atriz, as pessoas têm 1 milhão de reações. Ah, que legal, um dia você chega lá. Continua tentando, não desiste do seu sonho. E eu penso, ninguém fala isso para um médico, né? Ninguém fala, continua, um dia você vai trabalhar no Einstein, lá em São Paulo. Eu acredito em você, no seu potencial. O médico já é médico. E eu já sou atriz. Eu não tô tentando ser alguma coisa. Eu sou. Eu só estou numa fase diferente do que as pessoas imaginam que essa profissão deva parecer. Eu vou falar uma coisa e eu quero que fique muito claro. Eu não vou fingir que eu tô mais longe do que eu tô. Eu não sou famosa. Eu não sou rica. Eu não tenho uma carreira que seja reconhecida como um grande sucesso. E eu sei disso. Mas eu também não vou fingir que eu sou menor do que eu sou. Eu tenho créditos, eu tenho um portfólio incrível, eu tenho treino, eu tenho anos de trabalho, eu tenho uma agente que é maravilhosa, eu sou elegível para entrar para SEG no sindicato quando eu bem entender, quando eu quiser e achar que é vantajoso para mim. Eu vivo numa cidade com mais de 100 mil habitantes brasileiros, sem contar todos os brasileiros espalhados pelos Estados Unidos. Muitos estudos mostram que entre 1/3 e metade desses brasileiros tinham carreiras profissionais no Brasil antes de migrar. Engenheiros, professores, advogados, como eu. A gente saiu de uma vida construída para recomeçar. E recomeçar não é um fracasso. Esse é o centro desse canal. Esse não é um canal de dicas. Eu não sou coach. Eu não vou te ensinar a ser atriz, porque eu também tô aprendendo ainda. Eu não vou te vender um curso ou um método ou como realizar um sonho. O que eu vou fazer é te contar o que acontece. De verdade. Semana a semana, mês a mês, os testes, os bookings, os silêncios, os frios no set, os e-mails que ninguém responde e os e-mails que 1 ano depois podem mudar sua vida. Eu sou brasileira, latina, tenho muito orgulho das minhas raízes e agora eu trabalho em Los Angeles. E se você quer ver o que acontece a partir daqui, se inscreve no meu canal, porque eu tenho certeza que essa história só tá começando.